Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros e hoje estamos totalmente inseridos na arte. Aqui em São Paulo, o Beco do Batman é um cartão postal muito importante nesse sentido de cultura, de visitação. Estamos a caminho da Dionísio, uma startup que se interliga na arte como um todo, seja inserindo ela no ambiente corporativo, seja inserindo ela na street art, de certa forma, com intervenções muito significativas, trazendo a importância da arte na educação, na sociedade e na economia como um todo. Vem comigo conhecer! Como você pode perceber, Startupeiros hoje no universo da arte, não é, Vitor? Vai ser um prazer falar contigo e ouvir mais a respeito da história da Dionísio. Conta pra gente. Primeiro, obrigado, Lene, pelo convite. Basicamente, nós somos uma agência especializada em arte que nasceu para fazer a conexão entre artistas e empresas, que é uma demanda que vem crescendo cada vez mais aí nos últimos anos, né? Então, a gente identificou uma oportunidade de oferecer os serviços que os artistas prestam para os clientes, né, para as empresas. E a principal motivação que a gente teve foi pela street art, porque a gente viu muitos murais aí aparecendo na cidade, muitas campanhas surgindo que envolviam esse meio, mas a gente resolveu ampliar a nossa linha ali de serviços e buscamos oferecer todas as áreas da arte para os nossos clientes, né? Então, além dos murais, hoje a gente atua ali na área digital também, né? Quando eu falo digital, pode ser tecnologia, que seriam os NFTs, ou mesmo ilustrações, design, né? Trabalhos que você faz no computador e passa para uma campanha, né? Além disso, a gente também tem as obras mais clássicas, esculturas, pinturas e telas, e também obras mais diferentes, por exemplo, intervenções urbanas, instalações, projeções mapeadas, né? Então, praticamente todas as áreas da arte estão contempladas aí nos nossos serviços. Agora, Vitor, desafios para esse modelo de negócio ser realmente validado, você já trouxe a ideia, né? E agora a gente também fala de validação e expansão desse negócio. Quais são os maiores desafios? Olha, num primeiro momento o desafio era conhecer o mercado, que na verdade a gente ainda está conhecendo, a gente não atua no mercado, por exemplo, de publicidade, de agências de publicidade, que se eu monto uma agência eu já sei quais são os principais players, onde eles podem chegar, cases e tal. No nosso caso ainda é um mercado que está engatinhando, né? Então a gente está crescendo junto com ele. Então, assim, um dos grandes desafios que a gente tem é saber o teto desse mercado. Eu não sei até onde ele pode ir, espero que seja um teto quase infinito, né, para que a gente cresça bastante. Claro. Mas é um desafio que a gente tem. Em relação à nossa linha de serviços, a gente trabalha muito com projetos especiais. Então, eu tenho um grande desafio que é gerar recorrência aqui na nossa empresa, né? Para que a gente tenha uma receita recorrente. A gente sempre acaba tendo que buscar ali caso a caso, sabe? Cada projeto é sempre único, então é um desafio muito grande lidar com essa questão aí da recorrência, tá? Em relação a escalar, ele está escalando super bem, a gente está tendo uma aceitação muito positiva do mercado. Entre os meios que a gente atua, né, estão aí o publicitário, então a gente trabalha muito com agências de publicidade, departamentos de marketing das empresas, dos nossos clientes, né? Também eventos, a gente faz muitos eventos ou ativações dentro de um evento específico, ou mesmo produção de um evento inteiro, né? Como a gente fez recentemente aí, a gente propôs para o cliente fazer uma coleção de produtos, né, uma coleção de isqueiros, no caso. E aí a coleção foi lançada e depois o evento de lançamento dessa coleção a gente produziu também completo, tá? Não foi só uma ativação específica, foi o evento inteiro. E o terceiro ponto ali na verdade, de mercados que a gente atua é a parte de arquitetura. A gente está fazendo muitos escritórios, muitas residências, muitas fachadas de prédio, então essa parte de arquitetura ou residencial ou urbano, né, porque a gente faz muitos trabalhos na rua também, ajudam a gente a validar o modelo que a gente está implementando.
também incentivar a questão não só individualista, do sentido de característica própria de cada projeto, de cada local, mas também manter a essência, né, de proporcionar isso. Acho que isso é um ponto interessante, até porque a gente fala não só de arte urbana, mas também desses outros espaços que contratam o serviço de vocês para ter essa personalidade mais evidenciada, ou seja, tem um trabalho também ali que é muito específico e muito direcionado para esse cliente, né? Com certeza, Lene. A gente, na verdade, busca sempre um equilíbrio entre o artista e entre o trabalho do artista e o que o cliente está buscando, né? Então, quando vem um briefing para a gente, a primeira coisa que a gente vai avaliar é qual o objetivo daquele briefing, o que o cliente está atrás ali, né? Enfim, em termos de produção. Qual é a expectativa que ele tem em termos de estilo criativo? Por quê? Eu pego essas informações e, com base nisso, eu vejo qual é o artista indicado para atender aquele projeto. Então, o artista, geralmente, ele vai estar bem alinhado com o que o cliente quer. E aí vai atingir exatamente esse objetivo, né? Que é do cliente gerar algo único, gerar algo que seja especial, mas que, ao mesmo tempo, tenha a ver com ele. Porque não adianta eu pegar alguém que é muito, muito conservador, que gosta ali de arte, né, mais antiga, e trazer um negócio muito moderno. Vai ser um negócio que não vai ornar, né, não vai ter sentido. Então, o nosso trabalho é fazer essa curadoria também, para ver qual é o artista ideal para cada projeto. Claro. Quando a gente fala também dessa questão da arte inserida no meio, falamos da preocupação social, a educação com relação também a esse tipo de trabalho, até para significá-lo de uma forma mais, né, forte. Tornar-se referência nesse meio, eu acho também é um ponto que a Dionísio busca. Eu gostaria de sua visão a médio e longo prazo para esse negócio realmente se sustentar e atingir de uma forma, né, coerente com a cultura de vocês e o público também que procura, porque eu acho que é muito importante essa clareza de você mostrar o que é, né, a empresa, para atingir, claro, cada vez mais públicos e se firmar no mercado de uma maneira mais, né, significativa cada vez mais, né? Sim, com certeza. Não, o social pra gente é essencial, tá? É um dos pilares aí que a gente trabalha. A gente tem algumas ações, inclusive, que a gente oferece para os clientes patrocinarem, que a gente não ganha praticamente nada, mas é uma ação social mesmo. Tem um projeto lindo, inclusive, que eu queria destacar, que chama Graffiti School, que foi idealizado pelo Pac Toledo, que é um artista super genial aqui de São Paulo. E a ideia desse projeto é pegar escolas públicas e revitalizar elas, né, o entorno, a parte exterior. E não só isso, eles também fazem alguns workshops com as crianças, né, para trazer esse contato da arte com as crianças, né? A maioria delas ali são, por ser escola pública, elas não têm muito acesso, assim, né, enfim, bens. Então, a ideia é que elas tenham esse contato com a arte para que elas possam desenvolver isso desde pequena e começar a tomar gosto pela coisa, né? Um projeto social super legal. Além da parte educacional, que é essa daí, a gente também busca a sustentabilidade. Então, assim, quando a gente fala de social, também tem a questão de sustentabilidade do meio ambiente, que é um ponto super importante pra gente, né? Inclusive, recentemente, a gente lançou um projeto com a Chili Beans, que é, na verdade, uma escultura de um óculos que está na frente do Parque do Ibirapuera, e é um óculos que foi pintado com uma tinta europeia que absorve poluição, vírus e bactérias. É fantástico. Então, todo mundo que passa ali vai ver aquela obra colorida, bonita, que foi feita pela artista Agatha de Faveri, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é só uma peça bonita, ela é uma peça que está limpando o ar, né? Ela está tirando a poluição do ar. Então, é um negócio... Tanto que o nome da obra é Olhando para o Futuro, né? Que é pensando ali na sustentabilidade, no nosso planeta. Então, quando a gente fala de social... inclusive, só um parênteses, Lene, é uma novidade essa. A gente, junto com a nossa sócia Carol Pfeiffer, a gente está trazendo essa tinta com exclusividade aqui para o Brasil. Então, se qualquer empresa ou pessoa quiser comprar esse material... podem procurar a gente aqui, tá fazendo um merchanzinho aqui. Mas muito interessante
interessante essa tinta tecnológica / sustentável, essa preocupação que é, claro, parte não só dessa geração, né, de forma mais significativa, a gente vê vários movimentos nesse sentido, Vitor, mas também na preocupação geral, porque falamos de um futuro com questões climáticas no radar, enfim, tem todo um contexto aí que é totalmente dentro do que vocês estão, né, aderindo cada vez mais, em termos de produto, enfim. Exatamente, essa tinta, na verdade, ela culminou aí com tudo que a gente já está trabalhando há alguns anos, tem até um projeto que é parceiro nosso, que chama Prolata, que eles fazem lá o descarte ecológico das latas de metal, né, de tinta. Então, assim, a gente já busca, na verdade já tem esse cuidado com o meio ambiente há algum tempo, e a tinta, ela veio, chama Airlight, né, ela veio para culminar aí todos esses esforços aí que a gente já desenvolve, né. Ainda na questão social, também tem um projeto super bonito que a gente fez em parceria com o Cobra, que é um grande amigo nosso, que foi um ônibus que foi transformado numa galeria. Era uma galeria itinerante, né? O Cobra é um cara hoje internacional, né? Um dos maiores artistas do mundo, e a ideia dele era montar uma exposição que todos tivessem acesso, não que fosse só para a elite da sociedade, né? E aí a solução que ele encontrou foi pegar um ônibus, a parte interna saiu todos os bancos, saiu todo, enfim, o mobiliário que tem dentro, a gente produziu como se fosse uma galeria mesmo, com obras, com uma projeção no fundo mostrando ali o vídeo do trabalho dele. Tinha um mapa também com todos os países que ele já pintou, né? Um folder, um catálogo, e cada dia ele ia para um local diferente da cidade de São Paulo. E durante 2 semanas que o ônibus rodou, foram 12 pontos de periferia. E só 2 não foram, que foi na Vila Madalena, no Beco do Batman, e na Avenida Paulista. Todos os outros eram em periferia. Então tinha muito essa questão social, né? Porque ele queria trazer crianças das comunidades para ter acesso ao trabalho dele, para não ficar um negócio elitizado, sabe? Então, assim, a gente tem muito prazer em desenvolver ações com esse viés mais social. E agora vamos para um rápido intervalo, mas fica por aqui. Na volta, muito mais arte, hoje no Startupeiros. E você quer entender mais sobre a ligação entre o desenvolvimento de uma startup, um modelo de negócio nesse sentido, inserido no mercado da arte? Gostaria de te perguntar a respeito da expansão também da Dionísio com relação ao cenário internacional. Em que pé estamos? Quais são possíveis planos com relação à expansão nesse sentido também de cenário? Olha, a gente gostaria muito, quer muito, gostaria não, a gente quer muito expandir para o mercado internacional. Pelo que eu dei uma pesquisada já, fiz um benchmark, assim, não muito profundo, mas pelo que eu pesquisei, eu não encontrei uma empresa que faça exatamente o que a gente faz, nem no Brasil, nem no exterior, né? Você tem algumas empresas que atuam em algum segmento que a gente atua, mas não que faz exatamente o que a gente faz. Então eu quero muito que a gente expanda os nossos serviços. A gente já fez alguns trabalhos fora do Brasil, né? Os que têm mais destaque foram para o Banco Itaú, junto com a artista Clara Leff, e mais recentemente agora a gente fez toda a logística de um projeto que o Cobra fez dentro da Disney, lá em Orlando, que foi um mural. Ele foi o primeiro artista brasileiro, né, a pintar lá, e toda a logística desse projeto foi nossa, né? Mas foram só os primeiros passos, assim. A gente quer muito expandir, e pela falta de concorrência, vamos dizer assim, eu acredito que tenha muita abertura ainda para a gente expandir, tá? Então é algo que está no nosso radar, para que nos próximos 2 anos a gente consiga, se Deus quiser, montar até uma filial lá nos Estados Unidos.
Vitor, também com relação a essa questão, não só mais socialmente falando, mas, claro, setores da sociedade e empresas que se interligam. A gente tem um quadro diverso, né? Eu sei do avião lá, o mais colorido, eu acho. Eu queria que você contasse também essa curiosidade, além desses outros cases que você trouxe pra gente, né? Com Chili Beans, enfim, outras marcas. Independente do setor, Dionísio está lá para atender esse sentido da arte, né? Com certeza. A gente atende empresas de todos os segmentos, tá? Então, para nós, a gente não tem limite, assim, quando eu falo em termos de limitação mesmo, tá? Eu posso atender empresas de qualquer tipo de segmento. Você comentou do avião, a gente fez junto com a Azul, na verdade, em parceria com a Coral, que é um grande parceiro nosso, um dos clientes que a gente mais tem no coração aqui. Então, assim, toda a parte da criação da arte, ele chama Ararinha Azul, né? Então, o avião, ele é o mais colorido da América Latina, foi feito pelo artista Pardal. E, putz, ele tem um conceito maravilhoso que representava a volta das ararinhas azuis, que é diferente das araras azuis. Eles estavam trazendo de volta as ararinhas azuis para o Brasil, que é uma espécie em extinção. Então elas só estavam sendo procriadas lá na Alemanha. Então eles trouxeram de volta para o Brasil para que elas voltassem para o habitat natural, lá para a cidade de Curaçá, na Bahia, era junto com o Instituto Chico Mendes, se não me engano, para que elas pudessem começar a se readaptar e se reproduzir. Então, para comemorar a volta das ararinhas azuis para o Brasil, foi feito o avião. E o conceito do avião era justamente esse: as ararinhas azuis voltaram a voar nos céus do Brasil, porque o nome do avião era Ararinha Azul, e toda a arte do avião também era inspirada na Ararinha Azul, né? Então era uma história super bem amarrada, com, enfim, um negócio lindo ali no final, né? Não só visualmente, mas também a proposta do projeto. Esse é só uma das ideias. Veloy, por exemplo, que é outro cliente maravilhoso que a gente tem, também eles são super ligados à mobilidade urbana. Então, como é que eles expõem isso? Através da arte. A gente já fez aí 4 ou 5 empenas, que são as laterais dos prédios para eles, sempre com esse conceito de mobilidade urbana. Então, a ideia deles é que quando você está no trânsito de São Paulo, por exemplo, que é um negócio super estressante, né? Aí você já tá naquele nervoso e tal. Aquele limite ali. Exatamente. Então eles querem que você consiga olhar para aquela arte num prédio e falar, nossa, que negócio legal, bonito e tal, para você ter um momento de relaxamento, assim, sabe? Então é, de certa forma, um jeito de você ter ali um pouquinho de mobilidade dentro daquele estresse caótico ali que é o trânsito de São Paulo, né? Então, assim, são várias empresas, você vê segmentos diferentes, né? Coral, Azul, Veloy, Chili Beans, CCR, Spotify, enfim, são várias empresas que já trabalharam com a gente, segmentos completamente diferentes, mas, enfim, qualquer coisa que eles precisem envolvendo arte, a gente consegue desenvolver. Legal proporcionar esse respiro da arte, né? Esse alívio e esse alento também que a arte traz e tem essa função social, ambiental, enfim. O que um colaborador, Dionísio, tem que ter para fazer parte do time? Como é que tá essa questão aí também interna? Só para a gente ter essa curiosidade também, porque eu acho que é importante, né? Essa questão da união e de você agregar com pessoas que tenham o mesmo propósito, que sigam a cultura da empresa. Como é que funciona? Um colaborador nosso hoje ele tem que ser apaixonado por arte, é primordial. É básico. Primeira coisa, ele tem que gostar muito ali do meio que ele está inserido, né? E depois ele tem que ter, assim, sangue nos olhos, tá? A gente é uma startup, os números eles estão super positivos, ano a ano, a gente está crescendo, mas é com muito suor, assim, é muita luta, muito difícil, né? Enfim, e cada ano a gente tem mais pressão para que os resultados venham, especialmente pelo ponto que eu te falei, eu não sei qual que é o limite do meu mercado, então sempre fica aquela adrenalina todo início de ano, né? Para a gente conseguir bater metas. Então eu preciso que todo mundo que trabalha com a gente reme para o mesmo lado, vista a camisa da empresa e tenha ali muito sangue nos olhos para que a gente consiga continuar nessa curva positiva.
fala de empregabilidade no Brasil, os números tendem a se mostrar mais baixos, graças a Deus, né? Principalmente pela informalidade ou empreendedorismo ou questão de startups, que também não deixa de ser um sentido empreendedor da coisa. Quais são as dicas que você daria para alguém que pensa em empreender, iniciar, quem sabe, uma ideia também ligada, não só necessariamente à arte, mas, enfim, a esse meio como um todo que também é diverso, e suas dicas profissionais? Olha, essa pergunta é difícil. Eu vou falar o que a gente fez, tá? Que está dando certo pra gente. Que primeiro é planejar bem, então organizar muito bem ali tudo que você vai fazer em termos de passo a passo da empresa. Né? Não começar de qualquer jeito, sabe? Achar, vou empurrando com a barriga e se der certo, deu certo. Não, se você acredita na ideia, estrutura bem essa ideia, vê ali a forma que você vai fazer para executar isso e segue esse planejamento. O segundo ponto é não ter vergonha e não ter medo de tomar não, tá? Porque o não, você já tem, né? É existente, né? Você tem que correr atrás do inverso, do sim. Exatamente, você tem que correr atrás do sim. Se você não correr atrás do sim, dificilmente ele vem, tá? Então, se você tem um cliente em mente, vai atrás dele. E, se eu não tiver o contato dele, manda e-mail para ele. Eu vou contar para você que no começo a gente não tinha contato de quase ninguém, né? Sim. Então, por exemplo, eu queria falar com alguém numa empresa, eu entrava no LinkedIn, pegava lá o nome da pessoa, aí eu assinei uma ferramenta que chama Rocket Reach, que ela descobre os e-mails das pessoas. E aí eu conseguia o e-mail e mandava. Falava, olha, meu nome é Vitor, tal, minha empresa faz isso, gostaria muito de te apresentar. E assim, a cada 10 e-mails que eu mandava, uns 4 voltavam. Voltavam assim, legal, tal, vamos bater um papo. E foi assim que começou. E até hoje a gente ainda faz dessa forma, assim, né? Claro que hoje a gente já recebe muito contato que vem das empresas querendo trabalhar com a gente. Mas assim, se você tiver vergonha, você fala, putz, eu não quero incomodar. E assim, eu sempre ia atrás de pessoas com cargo alto, né? Porque tinha poder de decisão. Então eu era diretor, vice-presidente, CEO. Vários CEOs me responderam, por exemplo. E eu fechei alguns contratos assim, mandando e-mail na raça, totalmente na raça, sem o cara me conhecer, né? Sim. Então, você não pode ter vergonha e medo de tomar não, tá? Porque senão não vai dar certo também. Então as dicas que eu dou são essas. Não ter medo e planejar bem o seu negócio e seguir aquele planejamento. Se você acredita, é só seguir com ele. E que bom ver que você acredita, que você tem essa ousadia, essa iniciativa e que está dando certo e que eu torço para cada vez mais dê. Boa sorte, conte conosco e bom trabalho sempre aí. Obrigado, Helene. É muito bom conhecer esse universo das artes, também com as startups interligadas, não é mesmo? Espero que você tenha aproveitado, conhecido a respeito desse trabalho, não só da Dionísio, mas que muitas outras empresas tenham essa iniciativa de inserir a arte no contexto social, ambiental, também econômico. Até o próximo Startupeiros!